Você já imaginou alguém que lutou com todas as forças contra Deus e depois se tornou um dos maiores defensores da fé? Essa é a extraordinária história de Saulo de Tarso. Um homem que acreditava estar servindo a Deus, mas na verdade estava lutando diretamente contra ele. E quando o céu o confrontou, tudo mudou para sempre. Saulo era fariseu, um homem de grande cultura e influência, zeloso pela lei judaica e discípulo do famoso mestre Gamaliel. Sua posição na sociedade era de respeito e, para os primeiros cristãos, de medo. Ele era um homem de convicções inabaláveis e sua convicção era de que o movimento de Jesus de Nazaré era uma heresia perigosa que precisava ser erradicada. Sua fúria era implacável. A Bíblia nos conta, no livro de Atos, que enquanto Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, era apedrejado até a morte por uma multidão enfurecida, Saulo estava ali, observando, consentindo em sua morte, guardando as vestes dos assassinos. Aquele ato marcou o início de uma perseguição feroz. Movido por um zelo que ele acreditava ser divino, Saulo se tornou o terror da igreja primitiva em Jerusalém. Ele não apenas apoiava a perseguição à igreja de Cristo, ele a liderava. Respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para fora e os lançava na prisão. Seu nome ecoava como um sinônimo de pavor. As famílias se escondiam, os fiéis se dispersavam, e a igreja, que nascia sob a promessa do Espírito Santo, agora enfrentava seu mais determinado adversário. Para Saulo, cada cristão preso era uma vitória para Deus e para a tradição que ele tanto defendia. Ele não via aquelas pessoas como fiéis, mas como blasfemos que corrompiam a fé de seus pais. O seu coração estava endurecido por uma justiça própria, e ele não mediria esforços para silenciar a mensagem de Jesus Cristo. Mas Deus, em sua soberania, tinha um plano completamente diferente para aquele homem. Um plano que ninguém poderia imaginar. Determinado a expandir sua caçada, Saulo conseguiu cartas de autorização do sumo sacerdote para ir até a cidade de Damasco, a quase 250 quilômetros de distância, com o objetivo de prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse por lá. Ele viajava com seus companheiros, seguro de sua missão, sem saber que estava a caminho do encontro mais importante de sua vida. Enquanto se aproximava da cidade, de repente, por volta do meio-dia, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, brilhou ao redor dele e de seus companheiros. O impacto foi tão forte que todos caíram por terra. E então, uma voz poderosa ecoou dos céus, falando em hebraico: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atônito, caído no chão, Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A resposta mudaria sua vida e o curso da história para sempre. "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Naquele instante, o homem forte, o perseguidor implacável, o fariseu zeloso, foi humilhado. A luz o deixou cego. Seus companheiros o ouviram falar, mas não viram a quem ele se dirigia. Aquele que liderava com tanta autoridade agora precisava ser conduzido pela mão, como uma criança, até Damasco. O poderoso Saulo estava agora fraco, cego e completamente dependente. O caçador havia se tornado a presa da graça divina. Chegando em Damasco, Saulo permaneceu 3 dias em completo isolamento. Saulo não comeu, não bebeu e não conseguia ver nada. Naquela escuridão física, uma profunda transformação espiritual começava a acontecer. Ele orava, quebrantado, confuso, tentando processar o encontro que tivera com o Cristo ressurreto, o mesmo que ele negava e perseguia. Enquanto isso, em Damasco, Deus preparava a segunda parte de seu plano. Ele falou em uma visão com um discípulo fiel chamado Ananias, dando-lhe uma ordem chocante: ir até a casa onde Saulo estava hospedado e orar por ele. Ananias ficou apavorado. Ele conhecia a reputação de Saulo, sabia do mal que ele tinha feito aos cristãos em Jerusalém e que tinha vindo a Damasco para prendê-los. Mas a resposta de Deus a Ananias foi firme e reveladora: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto Saulo, agora Paulo de Tarso, deve padecer pelo meu nome.
Mesmo com medo, Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Sem hesitar, Saulo de Tarso ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou suas forças. O perseguidor havia se tornado um irmão. O lobo agora era uma ovelha do rebanho de Cristo. A transformação foi tão radical que chocou a todos. Imediatamente, Saulo, que agora seria conhecido pelo seu nome romano, Paulo, começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas que o ouviam ficavam perplexas. Não era este o homem que em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome? Aquele que veio para prender se tornou um pregador. Aquele que veio para destruir se tornou um construtor. Agora chamado Paulo, ele deixou tudo para trás. Sua reputação, seu status como fariseu, sua segurança e sua antiga vida. Ele dedicou o resto de seus dias a uma única missão: levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Guiado pelo Espírito Santo, ele viajou pelo Império Romano, fundando igrejas na Ásia Menor, na Grécia e em muitos outros lugares. Sua jornada foi marcada por incríveis dificuldades. Ele enfrentou prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios e a constante oposição daqueles que, como ele antes, se recusavam a crer. De perseguidor, tornou-se o perseguido. De inimigo de Cristo, tornou-se seu maior embaixador e o apóstolo dos gentios. As cartas que ele escreveu da prisão ou durante suas viagens missionárias, como as epístolas aos Romanos, Coríntios e Efésios, formam uma parte fundamental do Novo Testamento e continuam a moldar a teologia cristã até hoje. Mesmo acorrentado, sua voz ecoava liberdade em Cristo. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. No fim de sua longa e árdua jornada, já envelhecido e preso em Roma, aguardando sua execução, Paulo escreveu sua última carta a seu discípulo Timóteo. Sem nenhum traço de arrependimento ou amargura, Paulo de Tarso declarou com uma fé inabalável: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que declaração poderosa! O homem que um dia destruiu vidas, agora as salvava com a palavra da vida. Aquele que, em seu zelo cego, contribuiu para cegar o coração de muitos, agora dedicava sua vida a abrir os olhos espirituais das pessoas para a verdade de Cristo. Deus transformou o maior inimigo da igreja em seu mais dedicado servo, o perseguidor em pregador, o pecador em um instrumento fiel de sua graça. A história de Paulo nos deixa uma lição atemporal e profundamente inspiradora. Ninguém está longe demais para ser alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Não importa o seu passado, não importam os erros que você cometeu ou a escuridão em que você possa estar. Uma luz ainda pode brilhar no seu caminho, assim como brilhou para Saulo no caminho de Damasco. Quando Deus entra na vida de alguém, ele não apenas muda o destino, ele transforma completamente o propósito. A graça de Deus é sempre mais forte do que qualquer passado. E o mesmo Deus que transformou Saulo em Paulo, que fez de um terrorista religioso um missionário do amor, ainda hoje tem o poder de transformar corações e mudar vidas de maneira extraordinária. Obrigado por assistir. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Assista mais de A Bíblia Demonstra.